Meus irmãos, a doutrina de hoje, eu creio ser de grande necessidade. As mentes estão confusas, os escândalos estão abalando as estruturas das igrejas. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade nos últimos tempos, o que é que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. E não é lá fora. Jesus não está falando lá de fora, está falando da igreja. O mundo nunca teve amor. Nem amor a Deus, nem amor ao próximo. O amor que vai esfriar não é lá fora, é dentro da igreja. É dentro da igreja. E nós estamos vivendo os últimos dias e os problemas estão se avolumando. Problemas e mais problemas. E nenhuma igreja está livre de problemas. Nenhuma. Nenhuma está incólume. Nenhuma está isenta. Nenhuma está imune. E o que é que está acontecendo? Muitos estão abandonando a igreja. Muitos estão abandonando a igreja. Decepcionados, a fé desmoronou, falta de doutrina, muita falta de doutrina, porque nos últimos 30 anos, houve muito, nos últimos 40 anos, desde o fim dos anos 70, o oba-oba da teologia da prosperidade. Vou te abençoar, tu vai ganhar carro, tu vai ganhar apartamento, tu vai prosperar, tu vai virar rico, todo mundo vai ser rico. E a Bíblia diz que essas coisas são ventos de doutrina, ventos. E os irmãos sabem que o vento, ele não respeita a casa de ninguém, ele entra. E entrou na nossa igreja, é vento de doutrina, e entrou em igrejas que você nem imagina. O vento da doutrina da teologia da prosperidade entrou, soprou, por uma brechinha entrou e prejudicou a igreja de um modo geral, na América do Norte, nas Américas Central e do Sul, e na África, e na Ásia, na Oceania. Em todo canto essa desgraça estragou a fé de muita gente. E foi deixado de pregar as doutrinas bíblicas, cultos de oba-oba, cultos de, vamos usar uma expressão nordestina, munganga, somente, né? Customizados. E agora é que está mesmo, é verdade ou não é? Para agradar o público. É assim ou não é, irmãos amados? Cada igreja concorrendo uma com a outra para agradar o público, como se fossem clientes. Aí assim, se uma loja vizinha usa o método está atraindo os clientes, o que a outra loja faz? A concorrente faz? Vai usar os mesmos métodos para também o quê? Tentar o quê? Atrair a clientela. E muitas igrejas abandonaram as escrituras, abandonaram o clássico, abandonaram a liturgia, abandonaram a doutrina, com medo de perder a concorrência. Pastor, vamos entrar na onda, porque senão nós vamos perder o povo. Perde não, se ficar com a Bíblia, não perde. Quem diz glória para Jesus nessa? Semana passada nós vimos que a noiva, ela saiu do jardim. O noivo disse, já desci ao meu jardim. Capítulo 5, versículo 1. O lugar do noivo é no jardim. Vamos ver capítulo 5, versículo 1. O noivo falando com a noiva. Capítulo 5, versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Pronto, quem é que está falando aí? Já vim para o meu jardim. Quem é? De quem é essa fala em Cantares de Salomão? Me ajuda, eu gosto de participação. Quem é que está falando aí? Então o lugar do encontro do noivo com a noiva é no jardim. E os irmãos já sabem que na tipologia bíblica, o jardim representa a igreja. O jardim só é jardim porque é composto de várias plantas. É um lugar cercado, estão lembrados? Um jardim é um lugar cercado que tem várias plantas.
Jardim para nós é só de flores. Mas jardim na Bíblia não é de flores, é de árvores. É um horto. É um pomar. Não é de flores. Jardim na Bíblia, para nós brasileiros, jardim é de flores. Mas para o Oriente, jardim era um pomar com toda sorte de árvores exóticas e frutíferas. Jardim. Glória a Deus. Então Jesus disse: já desci ao meu jardim. A noiva azuretada, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Fulano está azuretado. Quem já ouviu essa expressão? Ah, então nós somos nordestinos. A noiva azuretada, você que é de outro estado, azuretado é sem juízo. É assim? Você, pronto, é isso aí. Saiu do jardim e foi perambular pelas ruas da cidade. Encontrou com quem nessa perambulação? Encontrou com os guardas, que tiraram-lhe o manto e deram-lhe uma bela surra. Foi que você quis saindo do jardim. Irmão, isso aqui são princípios. Isso aqui são verdades eternas. Não muda, a palavra é eterna. Leis mudam, mas princípios são eternos, não mudam. Então ela saiu do jardim e foi perambular. Rodou, foi o que nós vimos semana passada. Ela rodou, e depois teve que voltar para onde? Para escapar. Teve que voltar para onde? Para o jardim. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? Aqui quem está falando são as filhas de Jerusalém. Perguntando à amada, ela pregou para elas lá nessa perambulação no jardim, ela falou do amado para elas, e elas disseram, as filhas de Jerusalém disseram: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde foi que ele foi? E nós iremos buscá-lo contigo. A gente está apaixonada por ele e a gente quer ir contigo atrás dele. Aí ela responde para elas. O que é que ela responde para as filhas de Jerusalém? Que representa o mundo, que representa a sociedade, que representa o povo do mundo, perguntando: para onde foi teu amado? Aí ela responde, ela prendeu a duras penas onde é que o amado está. Onde foi? Foi que ela respondeu para as filhas de Jerusalém. Aí já é a noiva que está falando. O meu amado desceu ao seu jardim. Pronto. Ela chegou à conclusão que o lugar do amado era no jardim, que ela não deveria ter saído, que ela não deveria ter abandonado. Ela disse para as filhas de Jerusalém: o meu amado desceu para o seu jardim. Que era um lugar murado, que tinha uma fonte de água, não era assim? Geralmente tinha uma fonte para regar o pomar. E o pomar cheio de flores, de frutos, de árvores exóticas, de plantas de toda qualidade. Então, irmãos, eu aprendo que nós não devemos sair do jardim. Eu tenho 45 anos, vou fazer esse ano de crente. Tem irmãos aqui que já tem 60, outros já tem 70 anos de crente. E o jardim tem tempo que as pragas invadem. Quem já teve jardim? Quem já teve jardim aqui? Jardim em casa, tem? Tem tempo de praga invadir o jardim? Tem tempo de praga? Tem ou não tem? Tem. Hein? Tem cobra. No jardim aparece cobra. Aparece caçaco. Lá em casa tem um pequeno jardim e os caçacos rolam solto lá. Agora é bom que o caçaco come a cobra. Tem pássaros, mas tem cobra, tem praga, dá mofo, às vezes dá mofo no jardim. Quem já viu um jardim com um mofo nas plantações? Tem hora que o jardim está feio, tem hora que tem fungo. Esse mofo que eu estou dizendo justamente é o fungo, é porque o senhor é mais científico. Glória a Deus. Tem lagarta, broxonila. Olha aí. Glória a Jesus.
formiga. Tem hora que o jardim fica pelado, fica feio. Assim a igreja, irmãos. Se você pegar a história da igreja, você vai ver tempos de crise. Eu sou apaixonado pela história da igreja. Eu sempre estou lendo um livro de história da igreja. E a igreja, ela vem desde o Pentecoste até hoje. Passando pelo período medieval, pela igreja antiga, pelos pais da igreja, pela Idade Média, pela Baixa Idade Média, pela Alta Idade Média, passando pela Reforma Protestante, passando pelas igrejas que surgiram da Reforma, até chegar a nós hoje. E a gente lendo a história, a gente vê tempos difíceis, tempos de crise, tempos de heresia, tempos de apostasia, tempos de falta de amor, tempos de falta de fé. Mas Jesus disse: eu já desci ao meu jardim. Aleluia! E ele disse à igreja: eis que eu estou convosco nos dias bons. Todos os dias. Eis que eu estou convosco quantos dias? Todos os dias. Até quando? Consumação do céu. Mas muita gente, por não ter doutrina, por não ter entendimento, aí eles abandonam a igreja. Isso não é de agora. Já nos dias do apóstolo, já tinha gente decepcionada com a igreja e abandonando o jardim. Hebreus 10 e 25. Hebreus é uma carta um pouco tardia. Ela já é entrando no final do tempo apostólico. Hebreus 10 e 25. Já naquele tempo, olha o que é que acontece nos dias bíblicos, nos dias apostólicos, nos dias quando os apóstolos já estavam morrendo, alguns já tinham morrido. Aí a carta aos Hebreus é escrita para aquela geração de hebreus, de crentes da Judéia. O que é que diz aí? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Pronto, somente até aí, irmão. Já naquele tempo havia pessoas desigrejadas, abandonando a congregação. E diz como é costume de alguns. Só que agora não é só, naquele tempo eram alguns, eram poucos. A diferença é que agora o número de desigrejados cresceu. Mas sempre houve gente revoltada com a igreja, decepcionada com a igreja, aborrecida com a igreja, com a congregação. Essa palavra congregação aí representa a igreja, não é a congregação do bairro. É a igreja de um modo geral, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E nós estamos vivendo o maior número de religião hoje, que eles dizem que são crentes, mas não querem saber de igreja. É o maior número que está crescendo hoje, são esses. Já passa a casa de mais de 10 milhões, eu acho que já vai perto de 20 milhões. No Brasil. Eu acho que já vai mais de, eu não pesquisei recentemente, mas eu acredito que já vai mais de 20 milhões de pessoas aborrecidas com a igreja. Então, meus amados irmãos, mas Jesus disse: eu já desci ao meu jardim. E Jesus disse, quando ele prometeu fundar a igreja, ele prometeu, não vou ler porque vocês conhecem de cor, Mateus 16 e 18, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Fala de guerra, fala de conflito com o inferno, fala de luta. Fala de pragas que o diabo manda, fala de problemas, fala de escândalos, fala de conflitos, fala de dificuldades, pragas. Mas Jesus disse: olha, não adianta Satanás pelejar, porque as portas do inferno não prevalecem. Então, irmãos, nós vemos aqui que decepção, falta de compreensão bíblica é velha. Por exemplo, vamos falar de casos conhecidos. Os discípulos de Emaús, eles são um exemplo clássico no capítulo 24 de São Lucas. Eles são um exemplo clássico de falta de compreensão, de decepção e de abandono da igreja. Eles são um exemplo clássico. Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado, quando foi domingo de manhã,
tinha 2 discípulos, um se chamava Cleófas, que ainda era casado com uma tia de Jesus. Cleófas, salvo o melhor juízo, era casado com uma irmã de Maria, da Virgem Maria. Cleófas, esse Cleófas que a Bíblia fala, era casado com uma irmã de Maria. Então ele ainda era tio por afinidade de Jesus. Pensa numa família unida, glória a Jesus. Cleófas ainda era parente por afinidade de Cristo, segundo a carne. Mas a cabeça dele, quando ele viu Jesus morrer, quando ele viu os discípulos Pedro negou, Judas traiu, e os outros correram, e eles ficaram e eles esperavam que o Cristo fosse o Cristo Messias vencedor. Eles não entenderam que primeiro o Cristo tinha que padecer, para depois entrar na glória. Eles não entenderam. Aí disseram: quem fica aqui nessa igreja é o guarda. Quem já ouviu essa expressão? Quem fica é o guarda. Não sei o coitado do guarda, porque tudo que não presta dizem para o pobre do guarda. E esse, olha, o Cleófas disse para o outro: olha, vamos voltar para Emaús. Vamos voltar para nossa, vamos acabar com esse negócio de igreja. Isso é um sonho frustrado, isso é um sonho perdido, isso é uma tolice nossa. Vamos voltar para nossos afazeres, vamos voltar para nossa aldeia, vamos cuidar da nossa roça, que dá mais resultado. E foram embora, desiludidos, decepcionados, assustados. Quando eles iam no caminho, um homem chegou. Aleluia. O homem estava com um corpo glorioso. Corpo glorioso toma várias formas. Aí disse: que palavras são estas que caminhando trocais pelo caminho? E por que estáis tristes, decepcionados, amargurados, envergonhados? Aí eles disseram: só tu és peregrino em Jerusalém, só tu és estrangeiro que não sabe o que foi que aconteceu. Jesus, que era profeta, era poderoso em obras, que nós esperávamos que ele iria remir Israel, nós esperávamos isso, nós esperávamos aquilo, mas mataram-no, e hoje é o 3º dia. É verdade que umas mulheres meia tonta do juízo disseram que foram lá e viram uns anjos, mas é doidice. Aleluia. Aleluia. Disseram que ele ressuscitou, mas não viram. Isso é visagem, isso é mal-assombro. A gente não acredita mais nisso, não. Estava crendo mais em nada. Aí Jesus começou: honestos e tardos de coração, para quem tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória? Prossiga. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que está faltando é explicação. Tem culto, irmão, que não tem explicação. É só leseira. É só leseira. Quem já expressou? Fulano só conversa leseira. Quem já ouviu falar? É muito antigo, né? Leseira, né? Aquela conversa de gente besta. É, porque tapioca mordeu beijuba, rambambam, caixa de fósforo, tocou fogo, incendiou. Mas não explica nada da Bíblia, de Jesus, da vida cristã. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Receba, receba, receba. Também quando vem a crise, vão-se embora. Não tem explicação. Quando vem a crise, por que é que a igreja evangélica mundial, o povo está indo embora? Por quê? Falta de exposição das escrituras. A igreja da Europa nem crê na Bíblia, crê mais. A igreja da Europa. Os Estados Unidos também já tem muitos teólogos liberais que não creem na Bíblia.
E no Brasil já tem um bocado também que não crê na Bíblia. Tem deles que estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Como é que essas pessoas vão ficar na igreja? Elas vão terminar ganhando o beco. Vão terminar indo embora. Jesus começou por onde? O segredo da igreja, irmão, não é fumaça. O segredo da igreja não é parede preta. O segredo da igreja não é rock, uma bateria arrojada batendo em cima do púlpito. O segredo da igreja é a explicação. É falar de Moisés e dos profetas e explicar as escrituras. Foi o que Jesus fez, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes as escrituras. Agora, é muito difícil explicar a escritura, porque requer tempo, requer oração, requer revelação, requer pesquisa, requer buscar recursos para explicar. E muitos obreiros são devotos de Nossa Senhora da Preguiça. São evangélicos, mas devotos de Nossa Senhora da Preguiça. Glória a Deus. Aí vai explicar o quê? Aí o povo vai para Emaús. Mas se tiver quem explique, Deus vai fazer ele voltar. Aleluia. Coração vai arder e eles vão voltar para Jerusalém. Quem diz amém em nome do Senhor Jesus, irmão? Né? Irmãos, não devemos abandonar a igreja por nada, por mais difícil que sejam as coisas. Vamos pagar o preço na oração. A oração resolve tudo. Vocês estão lembrados que no tempo de Jesus, a apostasia estava na religião, estava ou não estava? Quem era o sumo sacerdote daquela época? Quem era o sumo sacerdote? Anás. Era Anás, mas ele estava velho e ele deu uma brigada para lá com o Império Romano. Aí foram tirar ele, mas ele conseguiu através de suborno colocar o genro Caifás. Anás e Caifás, Ferrabras e Satanás, a mesma coisa. A mesma coisa. A igreja estava na mão de umas trepeças dessa. A igreja de Israel. E Jesus, irmão, quando foi com 40 dias, foi levado para ser apresentado onde? No templo que quem presidia era Anás, Caifás. O Filho de Deus foi levado ao templo onde quem presidia era Anás e Caifás. Jesus, irmãos, poderia dizer, eu não vou lá não. José e Maria poderiam dizer, vou nada, ali está tudo contaminado, ali está tudo estragado, ali está tudo desgraçado, eu não vou. Mas o Filho de Deus, feito homem, feito carne, foi levado para ser apresentado num templo que quem presidia era Anás, Caifás. Mas lá tinha crente, irmão. A igreja de Deus, ela está no meio da instituição. Quando chegou lá, encontrou Simeão. Estão lembrados que ele encontrou Simeão? E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Dentro de uma religião corrompida. Tinha um homem cheio do Espírito Santo. Quando ele, no meio daquela meninada, tinha muitos meninos para apresentar, porque todo dia chegava, não era um menino só que chegava várias crianças, chegavam os pais com as crianças, o Espírito Santo disse, é aquele. Aí Simeão disse, a senhora, dona Maria, vem cá, seu Zé, vem cá, seu Zé e dona Maria, vem cá, me dê esse menino, porque Deus está me dizendo um negócio desse menino.
Aí a Bíblia diz que ele tomou Jesus no templo onde Anás e Caifás presidiam. Tomou o menino dos braços e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. E ali ele começa a profetizar. A Bíblia diz que ele começou a profetizar. Isso está no capítulo 2 de São Lucas. Ele começou a profetizar. Quem vai ser esse menino? Esse menino vai ser luz para as nações. Esse menino vai ser motivo de contradição. Aí virou-se para Maria e disse: tu, mulher, uma espada de dor traspassará a tua alma. Profecias, dons espirituais dentro de um templo, de uma instituição onde estava a liderança altamente corrompida. Aleluia! Aleluia! Nisso, quando o fogo está pegando, Simeão profetizando, o fogo descendo, Maria chorando, José chorando, Jesus no braço do velho ancião, o fogo pegando. Lá vem uma velha com a bengala na mão. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem é essa velha? É Ana, a profetisa. Essa mulher não se aparta do templo. Essa mulher não se aparta do templo. Essa mulher, ela não se afasta da igreja. Mesmo com Anás e Caifás. Glória a Deus. Leia a sagrada, leia o 36, põe o 36 e o 37. Glória a Deus. Próximo, leia, por favor. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Aleluia! Eita, glória a Deus! Ana, tu vai para a igreja, Ana? Eu vou. Mas lá é Caifás. E eu ainda dou a paz do Senhor a ele. Quando Ana passava por Caifás: paz do Senhor, irmão Caifás. A igreja é esta, irmão. Ana e Simeão tinham muita razão para ir embora da igreja. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas foram embora. Vou não. Porque eu estou esperando a consolação de Israel. Eu estou esperando as profecias. Eu estou esperando a manifestação de Deus. Eu estou esperando a glória de Deus se manifestar. Eu não saio do meu lugar, da minha posição. E a Bíblia diz que a profetisa começou a profetizar acerca do menino, falando para todo mundo. Leia o 38, salvo o melhor juízo, é o 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. E era uma velha de fogo, viu, irmão? Era cada graças a Deus no meio daquele salão. Caifás não dava um glória, Anás não dava um glória, e Ana, glória, 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 glória. O que é isso, Ana? O que é isso? É que o Messias chegou, o Messias chegou, o Messias chegou, o Messias chegou, o Messias chegou. Não se afastava do templo.
Pode quem quiser se corromper, pode quem quiser se estragar. Você não tem nada a ver com o estrago de ninguém. Ah, eu não vou tomar ceia da mão daquele dirigente. Pode tomar. Quem consagrou o pão não foi ele não. Ele orou, mas quem consagrou o pão foi o Espírito Santo. Eu não vou tomar vinho da mão daquele diácono corrupto. Eu não vou tomar não. Tome, meu irmão. Você toma da mão dele e fica cheio do Espírito Santo. E ele seco que só a língua de um papagaio. E você cheio do Espírito Santo. Que aquele vinho não é em nome dele, aquele vinho é em nome de Jesus. Aquele pão não é em nome dele, aquele pão é em nome de Jesus. E é Jesus quem abençoa, e é Jesus quem santifica o pão e o vinho. Creio eu na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Só quem crê na Bíblia. Dê um glória para Deus os que crê na Bíblia. Eu só estou na igreja porque eu creio na Bíblia. Jesus, eu vou para a rua, eu vou congregar na rua. Jesus não vai para a rua com você, ele fica no jardim. Você vai para a rua sozinho. Vai encontrar os guardas. E Jesus não vai lhe acompanhar não. Depois ela rodou. Perguntaram a ela: onde é que está o teu amado? Disse: meu amado está lá no jardim. Trabalhe para Jesus, irmão. Trabalhe para Jesus, obreiro. Trabalhe para Jesus. Você não está trabalhando para Anás. Você não está trabalhando para Caifás. Você está trabalhando para Deus. Amém. Amém. Aleluia. E mais uma vez, amém. Vamos dar um retrocesso no tempo. Não está, o Espírito Santo está mudando tudo isso aqui hoje. O Espírito Santo desmanchou tudo que eu fiz. Glória a Jesus. Desmanchou tudo e está mandando coisa nova do céu. Revelação do céu agora. Que vontade de dar glória a Deus como Ana. Quem está com vontade de dar graças a Deus como Ana, levante a mão, levante a voz e dê graças a Deus. Diga: Jesus, eu dou graças a Deus pela revelação, pela explicação. Olha, irmão, quando essas pernas começam a balançar. Glória a Jesus. É porque o coração já está explodindo. Glória a Deus nas alturas. Um dos maiores tempos de crise da igreja foi no Antigo Testamento. Nos dias de Eli. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi, igreja? O tabernáculo de Siló estava altamente corrompido. Quem era o sacerdote da época? Quem era? Eli. Diga mais alto, eu gosto do feedback da igreja. Quem era o sacerdote? Eli. Eli era um homem de Deus. Você não pode dizer que ele não era um homem de Deus. Eli não era adúltero. Eli não era ladrão. Eli não era mentiroso. Não há nenhuma acusação nas Escrituras a respeito da idoneidade de Eli. Moral, ética. Agora estava velho, gordo, pesado. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. E cego.
e uma liderança. A Bíblia diz que ele vivia sentado. Era assim ou não era? Era assim ou não era, igreja? Uma liderança sentada, uma liderança sem mobilidade, porque uma pessoa obesa não pode se mobilizar. Isso aí são fatos reais que trazem verdades morais e verdades espirituais. Não estou falando de quem é gordo, eu não estou com gordofobia. Por favor, não me denuncie na justiça. Não se trata, lá era fisicamente, mas o que está escrito fisicamente tem lições morais e espirituais. Sentado, fala de inatividade. Pesado, a Bíblia não diz gordo, a Bíblia diz pesado e cego. Irmão, se você tivesse um pastor nessa situação, como tem muitas igrejas que estão nessa situação, pegue um carro e vá andar pelo Brasil afora. Mas a Bíblia diz que havia um homem chamado Elcana. Mas o pior não é isso, o pior é que os filhos de Eli pintavam, bordavam e o que mais? E chuleavam. Não é chulear, né? As mulheres. O que é chulear? É alinhavar? Pois os filhos de Eli pintavam, bordavam e chuleavam, né? Chuleavam. Irmãos, o povo vinha oferecer o sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que tinha um garfo. A Bíblia diz que uma parte dos sacrifícios, a Bíblia diz, olha, os sacerdotes eles deveriam viver do altar. Olhe para cá, os sacerdotes deveriam viver do altar. Mas a Bíblia diz, esse pedaço é para queimar no altar. E este pedaço é do sacerdote. Estava dito o que era de queimar no altar e o que era do sacerdote. O sacerdote tinha direito de comer do altar, mas ele não podia comer o que queria, nem o quanto queria. Deus já tinha dito, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Aleluia. Mas os filhos de Eli mandaram fazer um garfo de 3 dentes. O garfo só tinha um dente, no máximo 2. Ele mandou fazer, os filhos de Eli mandaram fazer um garfo de 3 dentes. Foi o primeiro tridente do Satanás. Foram os filhos de Eli que fizeram. Para que mandar fazer um garfo com 3 dentes? Porque o garfo com 3 dentes pega mais. Lobisomens da meia-noite. Ladrões. E quando vinha o auxiliar, quando vinha o que coordenava o sacrifício, dizia, Finés, não é assim não, meu filho, isso aqui é de Deus. Você não pode pegar nisso aqui, esse pedaço é de Deus. E interessante que a Bíblia diz em Coríntios 9, que do mesmo jeito que era no Antigo Testamento, é na Nova. Já leram? 1 Coríntios 9, 14 em diante, diz que assim como era no Antigo Testamento, continua na Nova Aliança. Os ministros vivem do altar. Tem ministro de tempo parcial e tem ministro de tempo integral. Quem é de tempo integral vive do altar, mas não pode fazer o que quer, não. Tem o garfo, e o garfo só pode ter 2 dentes. Não pode ter 3 dentes. Aleluia. O pedaço maior é de Jeová. Quem dá glória para Jeová pela sua palavra? Ah, pastor Isoldo, mas isso era no Antigo Testamento. Filhinho, filhinha, tenha juizinho na cabecinha. O apóstolo São Paulo disse que este mesmo princípio continua na Nova Aliança. 1 Coríntios 9, chegou, olha, isso tudinho, Jeová desmanchou tudo aqui. E Jeová está fazendo uma coisa nova na terra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, salvo o melhor juízo. Assim ordenou também o Senhor,
aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Paulo está fazendo uma alusão ao Velho Testamento. Ele diz: vocês não sabem, porque o templo ainda estava de pé. Quando Paulo escreveu esta epístola, o templo ainda estava de pé. E Paulo disse: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que estão de contínuo junto do altar participam do altar. Aí ele diz: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Quer dizer que o mesmo princípio que era na antiga aliança continua na nova. Isso aí é Velho Testamento, diz que é Velho Testamento. A Bíblia diz: assim ordenou também o Senhor. O Senhor Jesus, esse Senhor aí é o Senhor Jesus, da nova aliança. Mas voltando ao tempo de Ofni e Finéias, eles metiam o garfo e levavam o que queria. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que quando alguém vinha reclamar, eles diziam: se você não me der, eu lhe furo com o garfo. Era cria de gente umas desgraças dessa. A Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. Na igreja você vai encontrar gente como Ofni e Finéias que não conhece a Deus. A Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor. Não conhecer ao Senhor quer dizer não tinha nenhum relacionamento com Deus. Eles eram ateus. Em outras palavras, eles eram ateus e eram sacerdotes. Usava a túnica de sacerdote, usava a estola de sacerdote, usava o turbante de sacerdote, mas eram ateus. Pior, pasmem, as mocinhas vinham adorar, aquelas mocinhas empiriquitadas, da sainha curta, se requebrando. Elas chegavam lá. Sabe o que é que eles faziam? A Bíblia diz que eles se prostituíam com elas no templo, nas câmaras do templo. Se fosse você, diria: eu não fico numa igreja dessa. Se fosse eu, dizia: Deus me livre, isso aqui virou um antro, isso aqui não é mais igreja, Deus não tem mais negócio com isso aqui, eu vou ficar em casa. É muito melhor ser crente em casa. Deus me livre, eu vou lá num lugar desse nada. Ladrões, corruptos, prostitutos. Mas vamos para 1 Samuel 2. Samuel 1, 1 Samuel 1. Rei da glória. Samuel 1:1. Glória a Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana. Aleluia. Filho de Jeorão. Aleluia, aleluia, filho aleluia. de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli.
Meu Deus. Se fosse hoje com esse pensamento pós-moderno de revolta contra a religião, de revolta contra a igreja, me diga uma coisa, este homem chamado Elcana, ele iria sair da sua casa para ir àquele templo? Se fosse hoje com o pensamento pós-moderno? Não. Ele morava longe, era tão longe que ele só podia vir de ano em ano. Montava num burrico e ainda trazia os dízimos e ainda trazia as ofertas da safra do ano e levava sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Sabe o que era que tinha na cabeça de Elcana? Elcana dizia: eu não estou levando para Ofni, eu não estou levando para Finéias, eu estou levando para o Senhor dos Exércitos. Elcana, tu vai lá em Siló. Vou. Tu vai? Vou. Tu vai, Ana? Eu vou também, já estou arrumada. Já vesti meu tubinho, já vesti minha nágua, minha saeta. Aleluia. Quem lembra de anágua? Eita! E eles, olha, o Espírito Santo mandou registrar que quem estava lá eram os sacerdotes. Não só tinha Ofni e Finéias, não, tinha sacerdotes verdadeiros ali. Observe o texto, irmão. Quem crê que isso aqui, nos mínimos detalhes, é inspirado pelo Espírito Santo? Quem crê? Quem crê? Levanta a mão, dê glória, dê glória. Só quem crê. Eu creio que os mínimos detalhes são inspirados pelo Espírito Santo. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para fazer o que lá naquela instituição, lá naquela religião? Para fazer o que, igreja? Adorar e sacrificar. Levar sacrifícios. E uma parte deles, quem era que comia? Pela Bíblia, uma parte era queimada no altar e a outra parte era para quem? Sacerdote. Ele sabia que Ofni e Finéias ia comer daquele sacrifício. E o Espírito Santo mandou registrar. Leia todo o versículo. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Não, os sacerdotes do Senhor. Em Siló. Se estava ali o sacerdote em Siló, prossiga. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, vírgula, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Se fosse hoje, com a mentalidade que está hoje em dia, vou nada, nem não ajudo, por mim fecha. Por mim fecha igreja, por mim queima energia, por mim corta energia, por mim corta água, por mim eu não levo nada e eu não vou mais lá, eu vou ficar crente em casa, mas lá não vou. Se fosse com a mentalidade de hoje, se eles fossem orientados pela internet de hoje, eles iriam. Se eles fossem orientados pela internet de hoje, ia não. Eles sabiam de tudo que se passava em Siló. Mas eles iam lá, levavam as ofertas, levavam os sacrifícios para adorar a Ofni e Finéias. Não era assim? Para adorar quem? Sacrificar quem? Ao Senhor. Eu quero ver a mão de quem tem negócio com o Senhor dos Exércitos. Dê um glória para Deus. Mais forte nessa mão. E onde foi que essa família alcançou uma vitória grande? Onde foi?
Onde foi que alcançaram a vida? Qual era o maior desejo de Ana? Qual era o maior desejo de Ana? Qual era? Ter um filho. E onde foi que Deus prometeu a ela que ia lhe dar um filho? Onde foi? Foi em casa? Foi na rua? Onde foi? Junto ao pilar do templo. Em Siló. O sonho dela era um filho e Deus prometeu a ela, não foi em casa, revoltada. Foi no templo. No templo onde tinha Ofni, no templo onde tinha Finéias e no templo onde o pastor Sênio era um pesado, cego e sentado. Mas Deus usou o pastor, usou o sacerdote e disse: para o ano você vai voltar aqui com um filho. E se ela tivesse ficado revoltada, desigrejada em casa, ela teria alcançado aquela bênção? Me ajudem, teria alcançado aquela bênção? Não. Irmãos, isso está na Bíblia. O problema é que o povo não crê mais na Bíblia. O povo não crê mais na Escritura Sagrada. Vão pelas suas vãs filosofias, pela lógica humana, não era para Ana ir mais ali. Pela lógica humana, não era para Eucana ir. Pela lógica humana, não era para levar a oferta para ali. Mas nós não andamos pela lógica humana, nós andamos pela Sagrada Escritura. Eu quero ver a mão de quem anda pela Sagrada Escritura. Dê um glória para Deus quem anda pela Sagrada Escritura. A Escritura, ela contraria a lógica. Amém, 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 amém. Eu estou com vontade de dar glória a Deus e dizer muitos amém nessa noite. Se você está numa igreja que o sacerdote é ali, se você está numa igreja que tem Ofni, que tem Finéias, não se revolte nem saia da igreja, nem deixe de contribuir, porque Eucana e Ana ficaram no seu lugar. E o resultado de Ofni e Finéias, irmão, vamos para a Bíblia. E o resultado de Ofni e Finéias, qual foi? Pereceram no campo de batalha. E Ana e Eucana tiveram quem? Samuel. Irmão, a vitória não é de Caifás, a vitória não é de Anás, a vitória não é de Eli, a vitória é de quem obedece à palavra, é de quem anda pela lógica da palavra. Se Ana tivesse ido embora revoltada, eu não venho mais aqui, aqui só tem podridão, aqui só tem corrupção, aqui só tem, eu não quero mais saber, eu vou ser crente do meu jeito. Perdi a bênção, ou perderia a bênção, mais gramaticalmente correto. Fique no seu lugar. Eu sei que esta mensagem está indo muito longe. As coisas estão difíceis e vão ficar piores daqui para a volta de Jesus. Mas aprenda a ser crente, meu irmão. Não seja crente pela lógica humana, seja crente pela lógica do Espírito Santo, porque está aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Ah, mas a igreja, em qualquer lugar a igreja, em casa a igreja, eu vou para a casa de tia Zefa, a gente canta os hinos, bate o violão, é a igreja, depois a gente vai para a casa de compadre Tonho e bate um violão, é a igreja, eu mesmo celebro minha ceia, eu compro o pão da padaria de Zé Nenê e compro o vinho na bodega de Zé Antônio, de Zé Pedro, e eu mesmo celebro minha ceia, eu mesmo pego, eu disse Jesus, isso é meu corpo, eu mesmo pego. Minha avó dizia, voga não. Quem alcançou essa história? Voga não. Voga não. Você está comendo um pedaço de pão e bebendo um gole de vinho. E arriscado de receber um castigo, uma disenteria. Tem bênção, não? Quem desobedece à Bíblia não tem bênção.
que foi que Ana foi abençoada, mas Elcana? Por que foi que eles foram abençoados? Porque eles obedeceram os princípios divinos. Contra a lógica, contra o raciocínio humano, mas obedeceram a guia do Espírito que está na Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não, pastor, mas Deus não criou instituição. Deus não criou presbitério assim. Deus não criou estatuto. Deus não criou comissões. Deus não criou, vamos me ajudar mais assim. Deus não criou espaço físico. Deus não criou editoras. E isso tudo é coisa dos homens. Meu irmão, deixa eu explicar para você uma coisa. A instituição é uma bênção para a igreja. A instituição, convenções, ministérios, registros, conselhos, tudo isso que as igrejas institucionais têm, deixa eu dizer para você o que são. São semelhantes, eu vou dizer duas coisas para encerrar essa doutrina. Não vai embora sem essas pérolas de ouro, ou essas pérolas banhadas a ouro. Deixa eu dizer a você uma coisa. A árvore, quem é que tem vida? Olhe para cá. Quem é que tem vida? A árvore, o miolo ou a casca? Quem é que tem vida? O miolo ou a casca da árvore? Miolo. A casca não tem vida. A casca é morta. Mas se você descascar a árvore, o que é que vai acontecer com ela? Ela morre porque os agentes agressivos, eles vão invadir a planta e ela vai morrer. A casca é morta, mas Deus criou a casca para proteger a vida que está dentro da casca. Registro de igreja, construir um templo, conselhos, comissões, setores de jovens, setor de escola dominical, setor de crianças, isso são a casca que protegem a vida que está dentro. Quem foi que criou a casca da árvore? Quem foi que criou a casca da árvore? Com qual objetivo Deus criou aquela casca seca e feia? Com qual objetivo? Para proteger o miolo, a vida. As igrejas que dizem, não, eu não preciso de instituição, eu não preciso de presidente, eu não preciso de ministério, eu não preciso de conselhos, eu não preciso de setores, eu não preciso de registro de cartório, eu não preciso de nada. Nós somos a igreja, só o miolo. Quanto tempo vai durar essa árvore? Quanto tempo vai durar essa árvore? Pouco tempo. Vai morrer, porque não tem a proteção. Não tem a proteção. Agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vou mostrar para vocês na Bíblia. Quem já leu sobre o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer? Quem já leu na Bíblia? Quem já leu? Vocês creem que aquilo ali é inspirado pelo Espírito Santo? Foi fraco. Vocês creem que aquilo ali é inspirado pelo Espírito Santo? Sim. Tem mensagem, tem ensino, tem revelação, tem doutrina, tem lições morais, tem lições espirituais. Olha para cá, olha para cá, presta atenção. Deus mandou fazer pia, Deus mandou fazer altar, Deus mandou fazer o candelabro de ouro, Deus mandou fazer a mesa do pão da proposição de ouro, Deus mandou fazer o altar de incenso de ouro, Deus mandou fazer a arca da aliança de ouro. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? E dentro do santo dos santos, quem era que habitava? Uma coisa gloriosa. Quando Moisés consagrou, desceu uma nuvem e ficou sobre a arca da aliança. O quê? Quem lembra o que foi que ficou lá dentro? Sobre a arca da aliança, lá dentro do santuário. Quem lembra o que foi que ficou? Uma nuvem da glória de Deus. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Foi. Agora deixa eu dizer uma coisa que vocês não sabem. Eu tenho certeza que talvez 99% nunca raciocinou um pequeno detalhe. Deus mandou fazer cortinas. Foi assim ou não foi? Vamos, por favor, para Êxodo. Capítulo 26, versículo 14. Êxodo 26, 14. Sim? Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro
tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Olhe para cá. Deus mandou fazer o tabernáculo, cada cor daquela tem um significado. O tabernáculo era coberto por 4 tecidos. Toda aquela glória que estava dentro era coberta com 4 tecidos. Vamos ver, parece que é o versículo 13. Veja o 13, por favor. O 13, só voltar um pouquinho, eu terminarei praticamente na hora. Leia. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, e de outro lado para cobri-lo. Para cobrir o tabernáculo. Por favor, prossiga. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. A última coberta era de pele de quê? A última, de cima. A que cobria tudo, que protegia tudo, era uma pele de quê, meus amados irmãos? Texugo. Pastor, e o que é texugo? Nós temos o texugo do mel, mas quando você clicar na internet, texugo não tem nada a ver com o texugo do mel. Você vai ver, ele parece uma raposa com uma mancha branca nas costas, tem nada a ver com aquilo. É o texugo do mel. Esse texugo aí era o dudongo. Era um bicho do mar, parecido com uma foca preta. Tirava o couro daquela foca, aquele bicho do mar, uns chamam de dudongo e outros chamam de foca. E com o couro da foca, com o couro do dudongo, que é o mesmo texugo, era um couro, aí fazia uma capa, porque ali protegia do sol, protegia da chuva e das tempestades de areia. Vamos ver, eu mandei procurar o desenho do tabernáculo. Olha aí o tabernáculo. Estão vendo as cortinas? Estão vendo? Primeira, segunda, a terceira de que cor? A terceira de que cor? Vermelha. Depois da vermelha tem uma de que cor? Preta. Essa era a última que cobria tudo. Olhe para cá. A última era impermeável. Era de pele de dudongos ou pele de texugo. Preta, mas ela era impermeável. Quem sabe o que é uma coisa impermeável? Não passa água. Pastor, mas lá era deserto. E você pensa que em deserto não chove? Chove. Tem tempestade. E torrencial. Não chove todo dia. Mas quando dá uma chuvada, arrasta tudo. Jeová, a última, olhe para cá, a última cobertura era a mais feia de todas. Toda a beleza estava onde? Onde era que estava a arca? Onde era que estava o castiçal com as lâmpadas acesas? Onde era que estava a mesa dos pães? Onde era que estava a arca da aliança? Onde era que estava a glória? Onde era? Dentro. Mas por cima tinha uma cobertura impermeável para proteger. Se não tivesse aquela última coberta desse bicho, feito da pele de focas, feito da pele de dudongos, feito da pele de texugos, o que era que aconteceria com toda aquela beleza quando desse uma tempestade de areia? O que era que aconteceria com toda aquela beleza quando desse uma tempestade de água? Tudo seria destruído. Então Jeová, olha que coisa linda, Jeová em sua sabedoria disse: olha, tudo dentro vai ser belo. A minha glória vai habitar lá dentro. O meu Shekinah vai habitar lá dentro. Mas vocês precisam colocar uma pele impermeável, cobrindo e protegendo. E essa última capa, feita de peles de texugos, impermeável, que aguentava sol, aguentava chuva e aguentava tempestade e aguentava vento, ela protegia. São as instituições da igreja. É de pele feia, mas é quem protege. Uma igreja que não tem essa pele por cima,
que não tem a organização, que não tem a cobertura, que não tem convenção, que não tem ministério, que não tem eleição, que pertence a alguém particularmente, que não tem estatuto, que não tem nada. Quando vierem as chuvas, quando vierem as tempestades, quando vierem os ventos, o que é que vai acontecer com toda a beleza de dentro? Vai ser destruída. Vocês já ouviram falar de igrejas que fecharam? Tinha uma igreja ali que fechou, já ouviu falar? O pastor morreu, não tinha ninguém, fechou. Ou então teve briga para substituir, ninguém, fechou. Por quê? Porque Jesus podia batizar com o Espírito Santo ali? Podia. Jesus batizou ali, batizou. Jesus curou, curou. Pregava o evangelho? Pregava. Mas o que foi que faltou, que Jeová mandou botar no tabernáculo? A pele de texugos. Antes de eu ser crente, eu era adolescente, chegou um pastor lá em Palmeira dos Índios, e ele soube de mim que eu era carismático e que eu era evangelizado e que já pregava o evangelho, e ele pelejou para mim e para a igreja dele. Eu olhei para uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa tratável. Eu não sabia dessa doutrina, eu não sabia de nada, mas eu digo, eu não vou para um lugar que a primeira tempestade que der, eu vou para um lugar, hoje eu sei, que tenha uma pele de texugos. Eu tinha 15 anos quando eu encontrei com essa pessoa. Depois eu descobri que era parente de uma pessoa nossa, daqui de Maceió. A igreja, porque a Assembleia de Deus, ela passa por lutas, ela passa por dificuldades, ela passa por provas, mas Deus sempre ajuda e ela vai andando. Por quê? Porque Deus mandou fazer uma cobertura de peles de texugo. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.